Pegue comigo sua Bíblia no Salmo 29. Salmo 29. Vamos ler as Escrituras. É chamado de a voz de Deus na tempestade, ou o Salmo do Trovão, Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Esse salmo é a mais pura poesia hebraica. É um dos mais belos poemas já escritos. É um louvor puro e irrestrito. João Crisóstomo dizia que ele é um trovão convertido em poesia. Spurgeon o chamava o Salmo do Trovão. Os rabinos o recitavam durante as tempestades para lembrar que a voz de Deus governa o caos. O tema central é a majestade da voz do Senhor sobre as forças da natureza. E o cenário provável é uma tempestade mediterrânea avançando do mar para o deserto. É a descrição do salmo. Começa no mar, avança pelo Líbano e termina em Cádiz, o deserto. Os rabinos contaram 18 menções ao nome de Yahvé, ecoando os trovões. O nome Senhor, em letra maiúscula, sempre aponta para o nome de Deus. Aparece 18 vezes em 11 versículos. É chamado no Talmud de o Salmo das 7 vozes. A ideia mestra é que quando a voz de Deus fala, nada permanece igual. Ele quebranta, ele transforma, ele humilha, ele levanta, ele exerce soberania. Então vamos de verso a verso. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Filhos de Deus é Ben Elim, diferente de Ben Elohim, que significa filhos dos poderosos, ou filhos dos seres celestiais. O verso em hebraico começa falando sobre esses seres celestiais, aparentemente, onde existem interpretações diferentes, onde fala sobre os rabinos e a mais antiga delas, dos pais da igreja, que se refere ao conselho celestial ou aos anjos. Davi estaria convocando o céu inteiro a reconhecer a glória de Deus. Entenda que no Salmo 103 ele começa um culto e convoca todos a partir dele para adorar. Aqui o louvor começa no céu e começa aparentemente com os seres celestiais, que seriam os anjos. Os rabinos dizem nesse salmo, Davi faz toda a corte celestial ajoelhar-se ao som da voz do Senhor. A segunda interpretação é que seriam os governantes da terra. Davi estaria chamando todos os poderosos a reconhecerem que há um rei acima deles. Nesse caso, Ben Elim são os filhos dos fortes, a elite da humanidade, os reis, os príncipes, os governantes da terra. A terceira interpretação é sobre os deuses das nações. Davi estaria dizendo: todos os supostos deuses rendam-se, ajoelhem-se diante do verdadeiro Deus. O salmo então descreve uma tempestade monumental de trovões, relâmpagos, terremotos, e Davi quer deixar claro
que a tempestade não é obra das divindades. Ela é obra de Deus, o Criador. Era um ataque direto e frontal ao paganismo da época, especialmente as nações cananeias, que adoravam a Baal, o deus da tempestade. Então, no hebraico, Ben Elim, Elim vem da raiz Elá, ou Eloá, que significa Deus, ou deuses, guerreiros poderosos, homens poderosos, heróis, anjos e seres celestiais, e poderia ser usada para descrever qualquer pessoa que demonstre força ou poder. A palavra parece que engloba tudo, seres celestiais e seus correspondentes terrenos, porque por detrás de forças terrenas sempre existem forças espirituais, tanto em relação a nós, os cristãos, onde existem anjos em nosso serviço, onde existem manifestações de Deus de maneira pessoal sobre nós, como sobre homens maus, que sempre estão muito mal acompanhados, por meio de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, tributai ao Senhor glória e força, Havu Adonai Kavod Vaos. No hebraico nós temos render-se ao peso da glória. Glória é Kavod, literalmente peso, substância, majestade. Força é os, poder, autoridade, vigor que sustenta o universo. O sentido literal é: reconheçam o peso real de quem Deus é. Reconheçam que a força nele, não no homem, nem nos deuses, mas no Senhor está a força. Davi está literalmente iniciando um culto cósmico. Ele chama os anjos, as nações, os reinos espirituais, os governantes da terra para testemunharem que a voz do Senhor é soberana sobre a tempestade. Este é um dos salmos mais usados na liturgia hebraica, que lembrava que antes da tempestade ouvir-se, a adoração precisa começar. Antes da tempestade ser descrita, Davi olha para cima, chama os céus para adorar, alinha a alma com a glória de Deus e coloca o temor do Senhor acima do medo. O temor do Senhor acima do medo. Empurra o irmão do lado com carinho e diga: o temor do Senhor acima do medo. Essa é a teologia do assombro. Quando você olha para a glória de Deus, os trovões da vida perdem o poder. Alô? Verso 2: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, glória devida de Kavod, que significa peso, gravidade ou substância, é reconhecer o peso real de quem Deus é. E o seu nome é Shem. No hebraico, nome é identidade, lembre-se disso. É caráter, é reputação. E o nome de Deus é o próprio Deus em ação. Adorar a Deus na beleza da santidade é uma das frases mais belas do Antigo Testamento. Significa prostrar-se profundamente ou literalmente curvar o corpo até o chão. Então adoração é rendição total. Não é simplesmente cantar algo que você não escolheu viver. Muitos de nós falamos que perdemos tudo por amor, mas nós estamos dispostos a largar nada. Nem as nossas reclamações, lamúrias, nem alguns pecados de estimação. Beleza da santidade ou significa esplendor, brilho, dignidade, majestosidade. Que vem de Kodesh, santidade, é a separação, é a pureza, é a singularidade divina. A frase significa: adorem o Senhor no esplendor que irradia da sua santidade. Acessar a Deus precisa de protocolos. Algumas pessoas pensam que é só chegar e aparecer. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Entrai nos seus atos com ações de graças, no seu santuário com hinos de louvor. Deus não recebe pessoas ingratas no seu palácio. A sala do trono é percorrida, chega-se lá
pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. E disse o autor Hebreus: acheguemo-nos com confiança, a fim de receber misericórdia e socorro para a ocasião oportuna. Exige fé, exige-se confiança, exige-se santidade, pureza. E essa santidade não é apenas bonita, mas a beleza nasce da santidade. Uma mulher não é bonita por ser sensual, ela é bonita por ser santa. Alô? Eu estou mais devagar hoje, eu sei. Mas eu estou só esquentando. Santo Agostinho dizia: a santidade de Deus é tão bela que, quando contemplada, nos transforma. Davi está descrevendo uma tempestade colossal. Mas antes de falar da voz que quebra os cedros, da voz que sacode o deserto e da voz que faz parir as corças, ele diz: antes dos trovões venha a adoração. E há 3 poderosas verdades aqui, segura aí. A adoração não começa na terra, começa no céu. A beleza da adoração não é estética, é santidade. Adorar é alinhar-se com a realidade divina antes de encarar realidades humanas. Verso 3: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Essa é a primeira aparição da frase-chave, a voz do Senhor, Kuol Adonai. No Salmo essa expressão aparece 7 vezes. Para os rabinos, esse salmo é uma reencenação poética da criação. Quando Deus, no Gênesis, cria, ordena e governa o caos. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. As águas aparecem como símbolos de caos. No imaginário hebraico, representam forças indomáveis. Davi está dizendo que não é o caos que domina, é a voz de Deus. Em Gênesis 1, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Havia escuridão, água, bagunça. Agora no Salmo 29, a voz do Senhor fala sobre as muitas águas. É a criação reencenada na tempestade. O Deus da glória troveja. O Deus da glória troveja. Literalmente, ele solta um rugido como um leão. A ideia é que o trovão é o rugido da majestade divina. Spurgeon comenta: o trovão é apenas o sussurro do Senhor. Se ele sussurra e treme a terra, imagine quando ele fala claramente. O Senhor está sobre as muitas águas. As muitas águas são águas caóticas, tempestades violentas, mar revolto. Como diz o Salmo 93: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. A mensagem é que a tempestade é o seu palácio e o caos é o chão onde ele pisa. A voz de Deus governa nossas circunstâncias todas. A tempestade nunca é apenas meteorológica. O trovão é a sua voz anunciando a soberania. Cada tempestade é um sermão sobre o seu domínio, sobre o seu governo. O próximo verso é curto, mas carrega um oceano de teologia. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Kuol Adonai Bakuot. A voz do Senhor é poderosa. É a força que cria, que comanda, que sustenta. Não é apenas força física, é força criadora, é força moral, sustentadora, que ordena. Ele falou e tudo se fez. Para os rabinos, é a energia que mantém o cosmos em sua órbita. A voz do Senhor é cheia de majestade. A palavra significa dignidade que inspira reverência.
É o tipo de beleza que impõe silêncio. A voz do Senhor não é apenas forte, ela é bela. Força sem beleza é tirania. Beleza sem força é fragilidade. Em Deus nós encontramos força e beleza andando juntos. Davi não descreve um Deus agitado. Mesmo no meio da tempestade, o foco é a sua majestade. Quando Deus fala, a tempestade adora. Os judeus veem nesse verso uma alusão direta a Êxodo capítulo 19. Trovões, densas nuvens, o monte fumegando, o Sinai em chamas, a voz do Senhor reverberando na montanha. O que significa isso para nós? A voz de Deus é mais forte do que a sua tempestade, a luta que você está passando. Ele governa e sempre carrega força e beleza. No verso 5 diz: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele não só quebra, ele despedaça. As árvores na Bíblia aparecem sempre como símbolos usados para representar homens. Você vai ver isso lá em Ezequiel capítulo 32, as árvores do Éden. Os homens mais fortes são derrubados e curvados quando a glória de Deus se manifesta. Cedros do Líbano são um símbolo supremo de força no mundo antigo. Para os hebreus, nenhum elemento natural representava tanta força, grandeza, estabilidade e realeza quanto os cedros do Líbano. Eram árvores gigantes, chegando a mais de 35 metros de altura, com troncos tão largos que alguns homens não davam para cobrir, para abraçá-los. Sua madeira era extremamente resistente, era uma madeira nobre, diziam a madeira eterna. Era resistente ao tempo, às pragas e à decomposição. Por isso eram usados nos palácios, nos navios e nos templos. Salomão usou o cedro no templo, na construção do templo do Senhor, tornando o cedro um símbolo direto da majestade, glória e presença divina. O cedro representa tudo que é forte, tudo que é elevado, tudo que é imponente. E o salmista diz que o Senhor despedaça o que aparentemente aos homens é forte. O profeta Ezequiel chama o rei da Síria de o cedro do Líbano, e que vai cair, vai despedaçar. O verso 5 diz que o poder da voz de Deus vai quebrar o orgulho humano. Quantos estão comigo aqui hoje? A voz do Senhor quebra o que ninguém mais pode quebrar. O verbo chavar significa partir em pedaços, esmagar, despedaçar completamente. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. No tempo de Davi, o deus pagão Baal era adorado como deus da tempestade, o deus do trovão, o derrubador de florestas. Os escritos ugaríticos do século 13 a.C. chamam Baal de aquele que quebra os cedros. Baal quer ser o dono de uma tempestade que não é dele. Deus diz: até a tempestade é minha, a crise também é minha, eu criei o mal, diz o Senhor. Davi responde que somente o Senhor tem voz que quebra o inquebrável. Deus é quem quebra o orgulho, a autossuficiência, as estruturas humanas, as fortalezas emocionais, os sistemas opressores, os governos arrogantes. O que parece invencível e inquebrável, Deus vai quebrar, e vai começar daqui a pouco. Isaías diz: contra todos os cedros do Líbano, altos e muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã. Os cedros de Davi eram exércitos, eram reinos. Os seus cedros podem ser medos, gigantes, traumas, opressões, diagnósticos ou ameaças. Mas o Senhor quebra o cedro. A voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz que cria também destrói o que impede a vida de florescer. Cedros simbolizam o orgulho, e Deus precisa quebrá-los para restaurar o coração. Agostinho comenta sobre isso. Deus quebra os cedros para plantar os mansos.
Como disse Jó, ele quebranta os fortes e põe outros em seu lugar. Quantos estão comigo? No próximo verso, montanhas inteiras se tornam animadas com a voz do Senhor. Verso 6: faz saltar como um bezerro o Líbano, e Sirion como filhote de boi selvagem. A cena é da tempestade agora que chega nas montanhas. Depois de passar pelo mar, o mar Mediterrâneo, depois de partir os cedros, a voz do Senhor agora se move para as montanhas. O Líbano, a cordilheira monumental ao norte de Israel. O Sirion, que é outro nome dado para o Monte Hermon, uma das montanhas mais altas do Oriente Médio e a mais alta de Israel, com cerca de 3.000 metros de altura. Essas duas montanhas eram símbolo de poder, permanência, estabilidade e inamovibilidade. Mas Deus, o Senhor, as faria saltar. Deus faz montanhas dançar. Faz saltar como um bezerro, diz o texto. Davi não está exagerando poeticamente. Ele está descrevendo o que acontece em uma tempestade extrema. Trovões fazem o solo tremer, placas tectônicas vibram, montanhas parecem estremecer. A imagem é deliberadamente infantil. O Líbano, majestoso, torna-se como um bezerro que pula de susto e alegria. É irônico e também provocativo. O que é colossal, grande demais para nós, é divertimento, é brincadeira para Deus. É o parquinho de Jesus. Faz saltar como um bezerro o Líbano. O Sirion, o Hermon, como filhote de um boi selvagem. O Sirion, como filhote do boi selvagem, provavelmente é o auroque, um boi selvagem gigantesco que existia, que hoje é extinto, que era símbolo de força indomável. Davi diz que o Hermon, gigante e imponente, pula como um filhote de auroque assustado. A criação inteira responde à voz do Criador. Quando Deus fala, tudo muda, irmão. Na religião cananeia, Baal era o deus das tempestades, aquele que faz saltar o Monte Líbano. Descobertas de Ugarit trazem textos assim: Baal trovejou e o Líbano saltou. Davi diz: isso não é verdade. A tempestade é propriedade exclusiva do Deus de Israel. É quando Yahvé fala que as montanhas se movem. O Targum, que é a versão aramaica, comenta: quando o Senhor fala, até as montanhas mais antigas dançam. Nesse próximo ano e nesses próximos 5 anos, prepare para aquilo que é grande, colossal, poderoso, dançar, tremer, estremecer. Deus vai brincar, Deus vai descer ao parquinho. Diga ao seu irmão: Deus vai fazer as montanhas dançarem. Nem os maiores obstáculos permanecem imóveis diante da voz de Deus. O que podem ser os seus traumas antigos, suas situações impossíveis, as estruturas políticas dessa nação, as pressões familiares, os diagnósticos de morte. O Líbano e o Hermon eram símbolos nacionais. E Jesus ecoa esse verso quando diz: se tiverdes fé, direis a este monte, ergue-te e lança-te ao mar. Quando Deus fala, poderosas árvores, representações humanas caem, montanhas saltam, exércitos tremem, e a criação inteira responde como uma criança obediente ao seu pai. No próximo verso, a voz do Senhor se torna fogo visível. Verso 7, a voz do Senhor despede chamas de fogo. Não é mais vento, não é mais trovão ou terremoto.
é fogo. A temperatura do salmo está subindo. Nos versos 3 a 6, a voz do Senhor ecoa sobre as muitas águas. Ela quebra os cedros, as árvores poderosas, faz as montanhas saltarem. Agora a sua voz aparece, não apenas se ouve, a voz se vê. A voz se vê. Ela é fogo e lança chamas de fogo, diz o texto. O hebraico aqui é poderoso, como todo o texto. Há uma poesia até fonética do estalar, há uma conjuntura. Se eu falasse hebraico, eu seria impossível. A palavra lançar é talhar, esculpir, cortar com força, enviar como uma flecha. Chamas são labaredas dançantes. Deus talhando o ar com lâminas de fogo. Deus arremessando raios como flechas flamejantes. A expressão aparece em outras teofanias. Teo, Deus, fanias, aparição. São aparições de Deus. No Salmo 18 diz: lançou os seus raios e os dispersou. Em Abacuque 3 diz: da sua mão saíram raios. Os rabinos associavam esse verso ao momento em que a voz do Senhor era como fogo que saía das tábuas da lei. O fogo é símbolo da presença. Lembre-se, Moisés e a sarça que ardia, o Sinai que estava fumegando, a coluna de fogo que acompanhava Israel no deserto, Elias no Carmelo, quando o fogo consome o altar. O Salmo 29 antecipa o Pentecostes, porque em Atos dos Apóstolos diz que a voz do Senhor se tornou em línguas de fogo. Verso 8 diz: a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A tempestade começa no mar, ela desce para os cedros, para a floresta. Agora ela se encontra na montanha e chegou ao deserto. Começa sobre as muitas águas, os oceanos. É como uma rota do furacão divino. Quantos sabem que Deus vai mandar um furacão para as nações esses dias? A voz do Senhor vai despertar o furacão e vai chegar na floresta, derrubar os cedros, remexer as montanhas, riscar os céus com fogo, relâmpagos e raios. E agora entra no deserto. A tempestade é resultado da sua voz. Eu vou repetir isso. A tempestade é resultado da sua voz. E nenhum lugar é inacessível aos seus comandos. Nenhum lugar. Deus vai onde quer, Ele entra onde quiser. Ele não pede permissão para ninguém. E Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Verso 8: a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Tremer e achil, fazer tremer ou estremecer, tem o sentido também de fazer dar à luz. É a mesma raiz de parto. Quando as coisas tremem, é porque algo está para nascer. Deserto, midbar, é também lugar de fala, da raiz davar, palavra. Davar é palavra. No deserto onde Deus fala, Ele faz o impossível nascer. E o deserto de Cádiz não é qualquer deserto. Em Cádiz Barneia aconteceu a rebelião que impediu Israel de entrar na terra prometida. Está lá em Números capítulo 13 e 14. Estavam na porta da terra prometida e decidiram que não iriam entrar na promessa. Ali aconteceu a morte de Miriam, a impaciência de Moisés que o excluiu de Canaã, a longa espera ou o atraso do povo antes de cruzar Edom. É o deserto onde o povo parou, onde o povo desistiu, onde o povo se perdeu. E Davi está dizendo que a voz do Senhor faz tremer esse lugar de traumas, de retrocessos, de lembranças dolorosas, de perdas. Deus está fazendo tremer o deserto.
A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, diz o texto. E Cádiz é palco de confronto entre santidade de Deus e resistência humana. Na Bíblia, sempre que a voz de Deus se manifesta em glória, há abalo. No Sinai, o monte tremeu. Em Isaías, os umbrais tremeram do templo. Na ressurreição de Jesus, a terra tremeu. Em Atos, o tabernáculo, o cenáculo tremeu. O tremor não é sinal de destruição, mas de alinhamento. Quando tudo tremer, lembre-se, Deus está alinhando as coisas, colocando as coisas em perspectiva. Tudo que está fora do eixo será ajustado. Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. A voz de Deus não abala para destruir, mas para realinhar. Existe uma verdade dura aqui. Deus não preserva estruturas só porque elas carregam o nome de santas. Ele preserva apenas o que responde em reverência. A santidade que não suporta o tremor da voz de Deus não é santidade bíblica. É só religiosidade bem decorada. Alô? Alguém em casa? O deserto de Cádiz era símbolo de lugar de teste. Deus vai fazer tremer o lugar de teste, o lugar de decisões que moldam destinos. Deus está falando ao seu deserto emocional. Ele é o autor da tempestade. Não é Baal, não é o inimigo. As pessoas pensam que as crises que acontecem na humanidade são provocadas por entidades, por forças celestiais, angelicais ou humanas. Deus diz: a tempestade é minha, eu sou o autor dela. Eu tenho um plano no meio da crise e vou levar até o final. O choro dura uma noite, mas vai amanhecer. Naum, o profeta, escreve algo realmente disruptivo. E disrupção, entenda-se, que é o chacoalhamento, o estremecimento de um sistema por dentro que provoca perturbação. Literalmente, disrupção é perturbação. Veja o que diz Naum: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. O Senhor faz o seu caminho na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O caminho de Deus é feito na tempestade, no vendaval, na tormenta. Ele está fazendo o seu caminho no meio de muitas crises, lutas, tribulações, guerras, fomes, terremotos. Não é que ele é o autor do mal, é que ele está realmente construindo a partir das decisões humanas e das suas variáveis. Deus é o Senhor das variáveis. Aleluia. E ele chama para si a autoria, porque ele criou a humanidade e deu a nós o poder de decidir. O mal não existe porque Deus simplesmente está o fazendo, mas porque Deus deu o poder do homem de escolher. E para que o mal não existisse, ele tinha que programar todos nós para sermos robôs bonzinhos. Quantos me entendem? Os que não levantaram a mão não entenderam? Então o tremor é preparação para o florescimento. Antes do rompimento vem o estremecimento. Vamos começar a adorar, porque o Brasil vai tremer, gente. A voz de Deus desestabiliza as ilusões. Deus desilude. O deserto de Cádiz representa as falsas narrativas. Cádiz, santo, consagrado, é o que significa. O nome significa lugar de separação, lugar de santidade. A voz do Senhor abala montes e faz tremer desertos, especialmente o deserto onde você falhou. No próximo verso, a voz que abala montanhas também faz nascer a vida. Diz o texto: a voz do Senhor faz parir as corças e desnuda os bosques, e no seu templo todos dizem. Por que alguns não dizem?
O texto está falando que todos têm que dizer glória e alguns não falam glória. Todos dizem glória. Obrigado. Tem gente que é resistente, é do contra. Eu não falo. Tudo bem, fica onde você está. Você precisa reagir à mensagem. Sem reagir, você veio aqui e perdeu o seu tempo. Verso 9. A voz do Senhor faz parir as corças. Esse verso reúne fragilidade e força, juízo e adoração em uma única imagem. Vou tentar o hebraico. Kool Adonai Yeholel Ayalot. Faz parir, fazer dar à luz, provocar contrações, sacudir até produzir nascimento. Olha só, sacudir até produzir nascimento. Sacudir até produzir nascimento. Deus está nos sacudindo até fazer nascimento. Coças você pode ir lá em Israel, principalmente ali na região sul, e você vê as costas, assim como as costas suspiram pelas águas. São aqueles cabritinhos que não podem ficar desidratados, porque eles começam a emitir um cheiro muito grande para as presas. Então eles precisam de água, porque se eles ficarem desidratados, os animais da montanha, os predadores, vão saber que eles estão por ali e vão atacá-los. Crente desidratado. As coças eram animais extremamente sensíveis, tímidos, que abortam facilmente diante de qualquer barulho. E a poesia é linda. Esse texto no hebraico, eu vou pedir para um amigo meu lê-lo no hebraico, eu vou publicar isso. A sonorização é incrível. A voz de Deus é tão forte que faz as costas entrarem em trabalho de parto, mas tão suave que faz o nascimento acontecer sem susto. É força com ternura, poder com delicadeza. Todo marido devia ser assim, forte e terno. Tem uns que são brutos e fracos. Todo mundo tinha que saber a hora de ser forte e a hora de ser cordeiro. Jesus é leão, ruge, e é cordeiro, humilde. Os comentaristas judeus ensinam que as costas representam Israel no deserto, frágeis, temerosas, porém sustentadas pela voz de Deus. Diga comigo, sustentado pela voz de Deus. A outra frase, desnuda os bosques, no hebraico literalmente significa tirar a cobertura, expor, retirar folhas, mostrar o que está escondido. Deus vai mostrar o que está escondido. A voz de Deus revela o que estava oculto, assim como a tempestade tira as folhas e deixa exposto o tronco das árvores. A voz de Deus revela a verdade. A voz divina nesse verso gera vida e expõe o que estava encoberto. Agostinho lê esse verso como referência ao novo nascimento. A voz do Senhor faz nascer filhos, regenera as almas. Os bosques desnudos significam, ou simbolizam, o coração exposto que finalmente vê sua verdade diante de Deus. Deus vai revelar o propósito. Deus vai revelar a missão. Deus vai revelar o próximo passo. Deus vai revelar o que está te impedindo. Deus vai te mostrar o caminho. A voz de Deus gera vida onde você só vê fragilidade. A voz de Deus desmascara aquilo que impede o nascimento. Deus não chama apenas você para dar fruto, Ele chama você para dar luz. O que Ele te deu não é para ser carregado, é para nascer. Você tem coisas para nascer. Está carregando há tempo demais. Está na hora do nascimento.
verso termina assim: e no seu templo todos dizem glória. Quando Deus fala, a única resposta possível é glória. O templo aqui é tanto o templo celestial quanto o ecológico. Deus tem um templo nos céus, havia um templo humano na terra, mas existe um templo ecológico, a natureza, onde Deus se manifesta. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento. Tantos textos, né? Alguns comentaristas veem as criaturas nos céus dizendo glória, mas também a própria floresta, agora limpa pela tempestade, ressoa glória. O salmo inteiro mostra a criação como liturgia. A voz do Senhor gera vida no que é frágil, revela o que está escondido e conduz toda a criação à adoração. A tempestade termina não em destruição, mas em glória. No próximo verso, o salmo muda da tempestade para o trono. Leiamos: o Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. Deus tem autoestima, Deus sabe quem Ele é. Ele não infla aquilo que Ele é, porque Ele não tem nem como fazer isso, já que Ele é o Todo-Poderoso. Eu gosto de pessoas que sabem quem é. Elas não inflam a sua influência, nem a sua identidade. Elas tampouco se desmerecem. Algumas pessoas pensam que humildade é se desmerecer. Não, você só tem autoestima baixa. E alguns, quando inflam, é porque também tem autoestima baixa e precisam viver provando que são importantes, que são fortes, que são inteligentes. A palavra aqui, dilúvio, é encontrada 13 vezes na Bíblia. Quando sabe que 13 é o número da rebelião? E não só da rebelião, mas é verdade, na numerologia bíblica é isso. Dilúvio, aqui é a referência, aparece sempre para representar o fato histórico lá de Gênesis capítulo 6. É a palavra Mabu, não é qualquer chuva aqui. É o símbolo máximo do caos. É o símbolo da destruição global e do colapso da ordem. O Senhor preside os dilúvios. Presidir, literalmente, é sentar-se sobre. Está entronizado. Permanecer sentado enquanto governa. Nós falamos, Anno Domini, ano do nosso Senhor, é que Deus está, nós estamos pedindo para que o reino dele chegue, para que a terra seja como o céu. E a imagem do texto é extraordinária. Quando o mundo inteiro afoga, Deus permanece sentado em seu trono. Não em desespero, mas em governo. O trono não tremeu nem por um segundo. Davi está dizendo que quando o caos atinge o seu ápice, Deus reina. Os rabinos afirmam, assim como Deus se sentou entronizado no dilúvio, Ele se senta entronizado em cada crise. Nós precisamos entronizar Jesus nas nossas crises. Nós precisamos dizer: reina sobre tudo que está nos acontecendo, Senhor. Toma o comando, o controle, reina sobre os dilúvios da vida. Mabu, para eles, representa crises nacionais, perdas pessoais, caos interior, tempos de destruição ou restauração. O dilúvio nunca é soberano, o trono de Deus é. João Crisóstomo diz: ele se senta sobre o dilúvio, porque nada que é desordem escapa ao seu governo. O dilúvio é o nível máximo de caos já visto em toda a história. Se Deus reina sobre o maior caos já existente, Ele reina sobre qualquer tempestade. O dilúvio foi juízo, mas também recomeço. Começou a chover lá fora. Deus reina sobre o caos histórico.
guerras, pandemias, crises, quedas de impérios. Deus reina sobre o caos emocional. O que você chama de fim do mundo é apenas o começo do dele. Deus reina sobre o tempo. O verso diz: para sempre. Ele preside para sempre. O caos é temporário, o trono não. A tempestade então termina com bênção e com paz. Veja o verso 11, e aqui termina. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Vamos ler todos juntos? O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Eu quero promover hoje, sugerir uma saudação para o próximo ano. Força e paz. Amém. Diga para o seu irmão, força e paz, e dá um hi-fi aí. É o Guerra nas Estrelas. Que a força esteja contigo, irmão. Diga para o irmão que a força esteja contigo. E haja paz entre os teus muros. Que texto, né? Você vê toda a confusão lá do verso 1 até agora. Deus exigindo, o salmista dizendo: vamos se prostrar todo mundo agora, porque senão vai ser a força. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar nos céus, na terra e debaixo da terra. Deuses, anjos, seres, forças espirituais, homens que se acham poderosos, vamos se prostrar agora. E aí termina: o Senhor dá força ao seu povo. Quantos sabem que Deus vai nos fazer mais fortes? E o Senhor abençoa o seu povo com paz. A palavra força, os, não é do mágico de Oz, mas é a mesma palavra, OZ. Talvez tenha alguma referência, pesquise isso depois. Significa força firme, estabilidade, potência interior. Não é musculatura, é sustentação. É força que permanece quando tudo se abala. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Paz aqui é shalom. E shalom não é ausência de conflito, é plenitude, integridade, saúde, harmonia, inteireza. Shalom é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É tudo no lugar certo, com Deus no centro. O salmo começa: céus estremecendo, e termina com corações estabilizados. Deus vai te dar solidez para esse ano. Isso é uma palavra incrível, irmão. Eu não sei porque você não subiu na cadeira e gritou aleluia. O salmo começa com a tempestade, termina com shalom. Dá um hi-fi e fala para o senhor: shalom, irmão. Dá um hi-fi no irmão do lado aí, ó. Franklin, faz isso, irmão. Estou de olho em você, hein? O salmo começa com a voz que despedaça e termina com a voz que restaura. A voz de Deus quebra cedros, rasga desertos, faz montanhas saltarem, e é a voz que fortalece você. A tempestade revela o poder de Deus no mundo natural. A paz revela o poder de Deus no mundo interior. Seja revestido de poder para viver em paz, com ausência de ansiedade. Deus está presidindo os dilúvios. Quando você lê o jornal, Deus está presidindo os dilúvios. Aleluia. Quando você vê confusão, Deus está presidindo o caos. A ordem é intencional. Força, paz. Porque paz sem força é fragilidade. Força sem paz é apenas violência.
Shalom é o nome mais amado de Deus. Shalom é um dos nomes divinos de Deus no judaísmo. Yahvé, Shalom. Quando Deus foi quebrar o ciclo do roubo na vida de Gideão e do povo de Israel, lá em Juízes, ele disse: eu sou o Senhor, a sua paz. O Senhor, a sua paz, é aquele que vem quebrar os ciclos de derrota na nossa vida. Eu quero declarar a quebra, o fim de ciclos de saque, onde Satanás roubou coisas suas e agora ele vai ter que vomitar de volta, vai ter que devolver até o que ele não roubou. Ele vai ter que devolver 2, 4, 5, 7 vezes mais. Eu não estou nem gritando aqui, nem falando rápido, estou no meu tempo ainda e já estou terminando tudo aqui, tudo certinho, tudo na ordem. Você vê como Deus é, Ele preside até quando a voz está falhando. E tem gente que tem tanto motivo para dizer que não vem para o culto, não é? Quero só ver você aí amanhã lá no final lá do... Olha para o seu irmão, veja se está tudo certo com ele, se está tudo bem. Fala para ele: nós estamos levantando sua ficha, irmão. Agostinho diz: força para lutar, paz para descansar. Duas mãos do mesmo Deus. A voz que domina a criação é a mesma que domina o coração. Shalom é o anticlímax perfeito. Depois de 9 versos dizendo a voz do Senhor, o último verso fala de a paz do Senhor. A teologia do trovão termina com a teologia da força e da paz. Deus fala alto à criação e fala suavemente ao seu povo. A força aqui mencionada é comunitária, porque você é forte no meio de nós. Sozinho, você é uma presa fácil. Não fique sozinho. Deus dá força ao seu povo. Deus abençoa o seu povo com paz. Seu povo não é um indivíduo apenas. Deus fortalece o corpo inteiro. E é por isso que muitos estão fracos, disse Paulo. Estão doentes, não poucos os que dormem, porque não discerniram o corpo, não discerniram o povo, não discerniram o todo. Tem que andar junto, em comunhão, tem que participar de um grupo pequeno, tem que fazer parte de algo. Isso é prestação de conta social. Quando você anda na luz, como na luz ele está, você tem comunhão uns com os outros. Quem foge da comunhão está com agenda estranha. O Salmo 29 começa: no céu com os anjos adorando, atravessa a terra com a tempestade, um furacão, e termina nos homens com força e paz. Diga para o seu irmão: força e paz. Coloca lá no seu Instagram hoje: força e paz. Eu vou chamar esse salmo, o título de força e paz, depois da tempestade. Amém. Para terminar, eu quero ler na versão da Passion. O Deus da glória troveja, é o título. Louvor poético do rei Davi a Deus pelos últimos dias. A festa dos tabernáculos, porque esse era o texto citado na festa dos tabernáculos, onde nasceu a igreja em Atos dos Apóstolos. Vamos lá? Proclamai a sua majestade, todos vós poderosos filhos de Yahvé, devolvendo-lhe toda a glória e força. Reverenciem sua majestade, fiquem maravilhados diante do tamanho poder e força. Venham adorar o maravilhoso Yahvé, revestido em todo o seu esplendor, curvando-se em adoração ao vê-lo aparecer na beleza da santidade. Façam-lhe a honra que o seu nome merece. Adorem-o vestindo as vestes da glória da sua santa vocação sacerdotal. A voz do Senhor ressoa pelos céus e pelos mares. O Deus da glória reina enquanto troveja nas nuvens.
Tão poderosa é a sua voz, tão brilhante e radiante, quão majestoso ele é ao trovejar sobre as grandes águas. Seu trovão timpânico derruba até as árvores mais fortes. Seu som sinfônico estilhaça as majestosas florestas. Agora ele move os montes de Sião com a força da sua voz, sacudindo os picos nevados com o seu som ensurdecedor. Os relâmpagos brilham, atingindo-o enquanto ele fala. Deus se revela quando faz tremer as falhas geológicas, desertos em movimento, pronunciando sua voz. A poderosa voz de Deus faz a corça dar à luz. Sua voz estrondosa revela a floresta por completo. Em seu templo, todos se prostram diante dele, cada um gritando: glória, glória ao Deus da glória. Acima da fúria das águas, reina o entronizado. O Rei Deus reina com a eternidade ao seu lado. Este é aquele que dá a sua força e o seu poder ao seu povo. Este é o Senhor nos dando o seu beijo de paz. Pai, hoje nós estamos aqui todos juntos diante da tua palavra outra vez e pedimos: preside as nossas tempestades, os dilúvios, as lutas, o caos emocional, as provas financeiras, os testes da vida, as traições, as mentiras que inventaram sobre nós. Preside, Senhor, todas as coisas que fogem ao nosso controle, mas que não fogem ao teu. Hoje, Senhor, faz nascer, a partir do tremor que tivemos, faz parir, gera, Senhor, o que o Senhor deseja fazer acontecer em nosso meio. Produz o avivamento, o escape, o socorro, e invade pessoalmente e coletivamente. Abençoa a comunidade das nações com força, com paz. E visita o Brasil, Senhor. Visita essa nação, essa terra amada, querida. Que o teu povo se levante do berço esplêndido e seja um farol para o mundo. Que essa nação reconquiste a ordem. Que essa nação seja abençoada, porque bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós pedimos que haja justiça, que haja ordem, que haja paz e que haja alegria no meio de todos os brasileiros. Que o Senhor possa nos visitar com tua graça e bondade, com a tua fidelidade, em nome de Jesus. Fique de pé. Eu quero encerrar dizendo duas coisas. Primeiro, Baal quer dizer que é o Senhor da tempestade. Deus disse: não, nada está fora do meu controle, eu estou presidindo o dilúvio. Não é o inimigo. Para de olhar o inimigo, o que o inimigo está fazendo. As pessoas dão tanto crédito para o inimigo. Tem pregadores que são publicitários de Satanás. Fica assim, parece que o diabo está vencendo. Não tem nada disso acontecendo. A história está sendo conduzida pelas mãos invisíveis de um pai amoroso. E existem coisas que a gente não gostaria que tivesse acontecido, mas mesmo assim ele vai fazer cooperar cada coisa para o bem daqueles que o amam. A segunda coisa que eu sinto é que quando eu fico preparando essas mensagens, eu falo: eu vou ter que fazer outras mensagens em cima desse salmo, porque sobrou tanta coisa, e tem tanta coisa que eu ainda não consegui ver. É uma riqueza tão imensa em cima de cada salmo desse, não é verdade, gente? Então eu desafio você a realmente se aprofundar em Deus, na busca, na procura, com jejum, com oração. O ano que vem é o ano para você buscar a Deus de verdade, irmão. Buscar de verdade. Desafio você a fazer 7 dias de jejum, 10 dias de jejum, 40 dias de jejum. É o tempo de você se dedicar à busca. Como disse: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto ainda está perto. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês,